Alexandre Ernest com a palavra. Impressionante, né, o que a gente está vendo assim do jogo do Internacional agora nas imagens que o Paulinho colocou na tela aí com o Chiclé. O Inter teve tudo que um time tem que ter nesse jogo agora contra o Cruzeiro. O Inter teve ocupação de espaço, o Inter teve velocidade, o Inter teve abafa na saída de bola adversária, o Inter não parou de correr um minuto sequer. Mesmo estando com 2-3 no placar, o Inter estava fazendo a pressão na frente para tirar a bola do Cruzeiro e tirar ele da zona de conforto, né? É claro que o jogo também mudou a partir da expulsão, mas o jogo estava muito pegado, muito pegado. Talvez, se fosse o 11 contra 11 até o final do jogo, talvez não seria um placar tão elástico, mas acredito que o Inter ganharia o jogo igual, porque o Inter estava melhor na partida. Então, me parece muito claro que todas as informações que a gente vem trazendo também ao longo dos programas aqui, corda esticada, de que o Inter entende que os 2 meses agora do ano definem a temporada, março e abril, né, que eu quero dizer, mais ainda a questão de trabalhar o rodízio conforme a fisiologia, né? Jogou Fernando no primeiro tempo, já estava resolvido o jogo, tira o cara, bota o Ronaldo, que entrou bem, inclusive, né? E ao mesmo tempo a gente vai vendo, e eu falo a gente, nós aqui analistas do programa, mas ao mesmo tempo a torcida, as ideias do Roger para os pares, né? Oscar Romero com Alan Patrick, Ronaldo com o Fernando. Agora o Diego Rosa com o Bruno Henrique. Thiago Maia, abre teu olho, hein, meu bruxo? E ao mesmo tempo, na coletiva, o Roger diz o seguinte, mas o Oscar Romero também pode jogar de 8. Ao mesmo tempo, o Café Aguirre melhora pelo lado direito, porque tem um parceiro agora chamado Wesley, que querendo ou não pode ser chamado talvez de invenção do Roger, né? Porque ele é um ponto esquerda, mas jogando pelo lado direito ele deu muito mais desenvoltura pelo setor, né? E o Café também melhorou de produção a partir do Wesley ali. Então eu acho que o Roger ele vai mostrando que ele entende a característica individual de cada jogador e essa característica individual faz com que o jogador renda no conjunto e além de render no conjunto, faça essa possibilidade da enquete aqui. É o melhor time do país? Eu não vou entrar nessa, tá? Eu não vou entrar nessa, porque eu lembro muito bem de 97, né? Que nós vamos comer o porco, nós vamos comer o peixe, nós vamos comer todo mundo. E aí, quando vê, quem se rala é o Internacional, né? O único que não comeu ninguém, na verdade, foi o Inter. Então, assim, eu acho que o torcedor colorado tem que continuar tranquilo, sem euforia, mas aproveitando o momento. Mas é uma constatação, né? Aproveitando o momento. Fino da bola. Tá jogando um baita futebol, tá jogando um excelente futebol. Fino da bola. Mas não entra nessa, se é o melhor do país, se é o melhor isso, se é o melhor aquilo. A rodada, eu sei que eu já estou me estendendo, a rodada mostrou o quão importante foi o ponto do Flamengo. O quão importante a gente foi lá no Maracanã e trouxe um ponto do Rio de Janeiro. Porque agora, na segunda rodada, os de casa venceram também. Poucos times venceram fora de casa, de novo, o que vai mostrar, pelo menos nesse início de Campeonato Brasileiro, o quão importante é o domínio próprio. Guimarães, gostou do Inter mais uma vez? Eu gostei muito do Inter. Para mim tem uma simbologia muito interessante que eu fiz o jogo ontem no Beira-Rio. 45 do segundo, sei lá, 44 do segundo, Cruzeiro tenta sair 3-0, jogo resolvido. O Oscar Romero e o Diego Rosa, os 2 jogadores que entraram, estão mordendo a saída de bola do Cruzeiro. São os caras que recém ingressaram no espírito do time, no modelo do time, e estavam marcando saída de bola, pressionando o portador da bola para tentar cada vez mais. O Inter foi um time de 4 vezes mais finalização que o Cruzeiro. Foi 24-6, se eu não estou enganado. 24-6 o duelo das finalizações. Foi, na minha opinião, é óbvio que o contexto do lance da expulsão, ele facilita as coisas para o Inter. Mas também a gente já cansou de ver time que tem um a mais não conseguir fazer valer a vantagem. O Grêmio. Já aconteceu, exato. O Grêmio, é um exemplo. O Grêmio ano passado. Outros exemplos já ocorreram nesse sentido. Eu acho que o Inter está com um jogo muito sólido. Para mim, as 2 trocas, as 2 principais,
que o Roger fez, retirando o Vitinho e colocando o Carboneiro, e sim o Ernst, invertendo o Wesley com o Carboneiro, invertendo o lado do Wesley, mais o Valência no lugar do Borré, fortaleceram o time do Inter. O Inter está muito preparado. Se o Inter de 2024 entrou o ano num oba-oba de menosprezar adversários, de fazer algumas coisas ali que foram bem deslumbradas em todas as falas, o desse ano está sólido. O desse ano está muito focado. Eu fico com o foco. O jogo foi facilitado pelo contexto, mas eu tenho certeza que com o foco demonstrado e a seriedade, o Inter ganharia esse jogo se fosse 11 contra 11. Você deu com exemplos recentes o Internacional, Ribeiro Neto. E aí tem um ponto interessante que é o seguinte, o Roger falou sobre isso, tá? E para mim isso é a marca do Inter hoje. Esse Internacional se recusa a perder. Se recusa a perder, Ribeiro. Eu vou dizer para mim, e eu vou separar o lance da expulsão, porque nós vamos debater depois. Debateremos. Tá? Mas eu concordo com o Guimarães, o Internacional venceria o jogo de qualquer maneira. Não foi só ajudado pela expulsão. O Internacional foi ajudado pelo treinador do Cruzeiro, que simplesmente tira um meio-campista, deixa os 3 atacantes e deixa um buraco no meio-campo, onde o Alan Patrick desfilou à vontade. O Fernando, então, se deu o trabalho de pisar na área toda hora. Claro, tinha menos um, mas o meio-campo era sabe? Ele tirou meia, né? Tirou o Eduardo, que não é, até é ex-jogador, na minha opinião, mas ainda assim. Não, mas mexe errado, né? Mexeu completamente errado. Só a única vírgula rapidinho que eu vou fazer é que, claro, ele tira os meias, daí os volantes do Inter têm liberdade para Claro, jogar. porque tu tinha o quê? Dudu, Gabigol para voltar. Wanderson. Não. Olha a distância do Wanderson para o Alan Patrick quando ele entra na área. Então, mas isso não tira nenhuma vírgula daquilo que a gente já projetava do Internacional. Um time forte, consistente, sistema de jogo sólido, um time de personalidade. O Internacional vai para as cabeças. Vai para as cabeças e assim, venceria ao natural ontem se fosse 11 contra 11. Sabe? Então, é um time que está se solidificando e está comprovando aquilo que a gente previa. Ô Gamba, só para refrescar a memória das pessoas e dos telespectadores, não é o Inter do Gauchão, tá? É uma constatação, é o Inter do ano passado. Quantos jogos o Inter ficou sem perder ano passado? 16. Esse é o Inter. É a sequência. Ah, Pedro, mas aí tomou uma roda do Flamengo no ano passado no Maracanã. Não interessa. Esse é o Inter. Esse é o Inter de 16 jogos sem perder, de sequência de trabalho, de ideia de jogo, de treinabilidade e de jogadores que são nota 11. O Alan Patrick é nota 11, né, velho? Passa do 10, né? É 10 com 2, 3, 4, 5 estrelas. Esse é o Inter. Não é o Inter do Gauchão, que ganhou invicto, que também merece os méritos. Mas é o Inter já de 16 rodadas sem perder, com ideias e com propósito. Completamente diferente do Grêmio. Completamente diferente do Grêmio. Não, a verdade é que eu vendo o Inter jogar, fico extremamente preocupado. Porque eu vejo, sim, o Inter hoje jogando o melhor futebol do país, infelizmente. Não sei se pegou na mão. Isso não quer dizer que o Inter joga o melhor futebol do país, que o Inter vai ser campeão de tudo, que o Inter vai jogar o melhor futebol do país até o final do ano. Futebol, ele muda. Daqui a um mês a gente pode eleger outro jogando futebol, o melhor futebol do país. Mas é momento. Mas é o momento e, na verdade, o Pedro ele pega bem, né? Não é algo só do momento. O Inter, na verdade, ele já vem desde o ano passado apresentando um futebol organizado, um futebol que convence. E faz muito isso, óbvio, pelo trabalho do Roger, mas porque ele tem qualidade, né? Não adianta o treinador ser bom, como é o Roger, e não ter boas peças. Então há um casamento perfeito. E eu sempre ficava muito tranquilo em relação ao Inter, né? Eu adotava uma postura, porque eu era isento no ar, né? Porque, na verdade, eu sempre torci pro Grêmio, né? Então, a minha postura sempre foi a seguinte, eu torcia pro Inter ir longe nas competições, porque eu sabia que na hora H o Inter ia perder. Porque chegava na hora H, o Inter tremia e perdia em casa, ia pro Melgar, para qualquer um. Só que o Inter ganhou o Gauchão esse ano. E aí o Inter adquiriu uma confiança que faltava há muito tempo. Então eu começo a ter receio do que vai acontecer. Porque quando eu dizia aqui para o Guimarães, que era um cara mais pessimista, que o Inter era sim um dos candidatos, não um favoritaço, mas um dos candidatos sim ao título da Libertadores, isso me preocupa porque eu realmente penso isso. Eu acho que o Inter é um dos candidatos. E ontem, mais uma vez, a gente viu um Inter se comportando muito bem, até porque o Pedro lembrou, né? A gente já viu o Grêmio, né, Pedrinho?
tendo um jogador a mais e não conseguindo Tá louco. ser superior ao adversário. Podemos citar 3 jogos, 4 do ano passado, É que o Grêmio tinha superioridade numérica e foi acossado. Às vezes o adversário ele coloca 2 linhas de 4 e tu não entra de jeito nenhum. Às vezes acontece uma situação mental também. Tu fica com um jogador a mais e tu pensa, beleza, agora não preciso correr tanto. E o adversário pensa o contrário, agora eu preciso correr dobrado. E aí o jogo fica parelho mesmo de tendo um jogador a mais. Pois o Inter engoliu o Cruzeiro ontem com um jogador a mais. Apesar de a gente daqui a pouco vai debater se foi justo ou não a expulsão, eu acho que o Inter ganharia de qualquer jeito e aproveitou e massacrou o Cruzeiro. Com todo respeito a Bruno Soares e Pedro Espinosa, eu entendo que pela rivalidade Grenal vocês tentam de alguma maneira puxar para a comparação com o Grêmio, mas hoje em termos de qualidade de jogo, o Inter e Grêmio não podem estar na mesma frase. Não podem estar na mesma frase. É uma afronta querer comparar o futebol do Grêmio com o futebol do Internacional Não, a hoje. gente não E compara. hoje, não, vocês comparar. Porque o Grêmio já teve um jogador a mais e também não ganhou. Não há como comparar. situação de Não há jogo, como né, forçar uma comparação. Não há. E na final do Campeonato Gaúcho, nós aqui, a imprensa, forçou uma comparação só pela rivalidade. Tá, mas Porque a distância do Internacional para o Grêmio hoje é um oceano. É um oceano, não tem como comparar. E a outra coisa que eu quero colocar para vocês, a outra coisa. Não, é porque toda hora vocês ficam puxando o Grêmio, o Grêmio. Aí o Grêmio não tem. Hoje não tem como tu comparar em termos de qualidade. Exatamente, a gente falou que o Grêmio Não, conseguiu vocês falaram fazer. assim, ó. Temos um exemplo do Grêmio que quando tem um jogador a mais não consegue prevalecer. Exato, Não tem como, mas tu tá comparando o que faz o Inter com o que faz o Grêmio. Sim. Não dá para comparar, é isso que eu tô tentando Não, eu tô explicar para dizendo que o vocês. Inter consegue É que fazer coisas vocês que o Grêmio não colocam faz. a paixão, a Não, rivalidade. não só Olha o Inter. friamente, gente. Não só o Inter. Olha friamente. Qualquer time com Olha a mais vai friamente. Não há comparação. Não há Cara, tu comparação. não entendeu. Não há. E outra coisa, ontem, no jogo, ficou claro o seguinte: entrou Diego Rosa, entrou Romero, o modelo de jogo está implementado. Pois é, foi o que eu disse. Aquilo que era uma preocupação de mudam muitas peças, vai cair o rendimento, tem um padrão estabelecido. E o Roger já fala. Tem um padrão estabelecido. Foi a segunda vez que o Roger fala que vai rodar o grupo. E para mim tem uma coisa que mudou. Que qualidade de jogador o Inter em outros momentos já tinha, tá? Não é só qualidade de jogador, mas tem uma coisa que é fundamental no futebol chamada mentalidade. Mentalidade. O Inter é um time hoje que trabalha muito bem a questão da mentalidade. O que é a mentalidade? Aquilo que... quem é que falou que se recusa? Tu que falou, Gama, sobre se recusar O a perder. Roger tinha falado. O Roger falou sobre se recusar a perder. É justamente colocar para o grupo, independente do tempo que chegou, o Diego Rosa e o Romero chegaram ontem, cara. Chegaram ontem. E os caras já estão com essa mentalidade, uma velocidade desse ponto. Isso aí é fundamental para manter uma estrutura. O Roger também ele mantém uma estrutura. Não acho uma invenção, o Ernst, a colocação do Wesley pela direita e do Carboneiro pela esquerda, justamente porque ele provoca as conexões. O Wesley conectou com a Aguirre, o Carboneiro conecta com o Bernabé. Essas conexões fortalecem uma identidade, um jeito de jogar. O Inter hoje não tem nenhum individualista, vocês já repararam isso? Não tem nenhum grande individualista. O Alan Patrick é o centro, é o eixo, mas ele é um distribuidor. É um cara que dá o norte para o time, mas não é um individualista. Sabe por que não é um individualista? Não há um individualista no time do Internacional? Porque o coletivo ele está fortalecido. O coletivo é o que norteia, é o que direciona o Inter para fazer esse tipo de jogo. Eu faço um adendo. E fora o volante, que é o Fernando, que é um cara... O Inter tem uma dupla. A gente fala sempre dupla de ataque, Ash. Dupla de ataque, né? Não, o Inter tem uma dupla. A dupla do Inter é Fernando e Alan Patrick. É uma dupla. Eles conseguem orientar todo o resto, cara. Eles é que mandam. Eles tomam o meio de campo pra eles, cara. É impressionante esses dois juntos, sério. Eu tenho um adendo quando tu fala ali da questão, né, de que sai um, entra outro e tal. Isso, aquilo. Eu acho que é uma questão também de gestão, né? O Roger, ele deixa muito claro que, se não fizer, por exemplo, o Wesley, tá? Wesley, eu quero de ti 5 ações defensivas no jogo. Ou seja, tu tem que fazer o abafa junto com o Borrell, com o Valência, isso, aquilo. Se tu não fizer, bruxo, tu vai comprometer o time, tu comprometendo o time, tu vai sair. Entende? Eu acho que essa questão também do Roger ser claro para os jogadores, ela é importante. Claro que sim. E isso cai por terra, inúmeras apurações que a gente fazia antes do Roger assumir o Inter, né, que vinham do lado de lá. Porque ele é a Coca 2 litros. Vai pegar e vai acabar o gás. Na verdade, a gente
percebe que tinha outras coisas em vez de acabar gás, né? Então, assim, eu acho que, a não ser que ele subiu muito, que ele teve... Ele evoluiu. Uma evolução tremenda de gestão de grupo. E olha, tu me desculpa, mas tu não faz isso aqui ó, de uma hora para outra, né? Deixa eu te dizer o seguinte. Inter e Roger foi o casamento perfeito sob todos os aspectos. Sob todos os aspectos. A proposta do Inter para o Roger veio no momento certo. O momento que o Roger tinha retomado a sua carreira no Juventude. E o elenco que o Roger tem à disposição no Internacional era tudo o que ele precisava. O Roger com era o que ele precisava. O Inter cuidou de todos os detalhes. O Inter respaldou o Roger com o D'Alessandro. O Inter colocou do lado do Roger um multicampeão, que é o Paulo Paixão. O Internacional... Quando tu fala o Inter, eu acho que é importante a gente falar presidente Alessandro Barcelos. Porque esse sem cara, dúvida, esse sem cara dúvida. tomou muita pancada. Sem dúvida. E outra coisa. É importante elogiar. E outra coisa. Quando o Internacional entende que é o Roger o treinador, o Inter saberia que se não fizesse esses movimentos de respaldo, talvez a história de perder o gás entraria em vigor. Talvez entraria em vigor. Mas não, o Inter cuidou dos detalhes. O D'Alessandro no vestiário é importante, o Paulo Paixão no vestiário é importante, a mudança do vice de futebol também foi importante. E quando a gente fala isso, a gente não está diminuindo o papel do Roger. Às vezes o Guimarães, cuidado para não diminuir. Não é, é um conjunto. É um conjunto, é uma comissão técnica, é um coletivo, é uma junção de fatores. Uma coisa que é importante a gente dizer e que não anula nada do que tu está dizendo, tá? O que tu está dizendo é importante, tu precisa de uma junção de fatores para conquistar um título. Mas, sempre no futebol, o que é mais importante é qualidade. E o resultado? Mas para tu chegar no resultado, é a qualidade. Porque assim, o Roger é um grande treinador, fazia um trabalho espetacular no Juventude, tem outros bons trabalhos. Acho que a mudança do vice de futebol foi importante. O presidente do Inter conseguiu pensar nesse todo, mas se tu tem um elenco que não tem qualidade, tu não ganha nada, irmão. Tu não ganha nada e aí há ainda uma distorção na análise. Aí o presidente é perdedor, não sei o quê, o Roger é ruim, é toda uma análise equivocada que é criada. O Inter tem qualidade, e isso é o mais importante. Quando tu olha pro Wesley, tu olha pro Carboneiro, aí se tu não tem nenhum dos dois, tu coloca o Vitinho. E tem a loucura, né, Fernando e Alan Patrick no meio campo a loucura também é o seguinte, ó, essa bola que a gente tá vendo agora do Wesley, tá? A bola bate na trave, a bola bate no zagueiro do Cruzeiro e volta pro Wesley empurrar. Tem uma outra jogada que aparece também há pouco, de que o jogador do Cruzeiro chuta uma bola na trave, a bola bate na trave, e volta na mão do Anthony. Isso também é muita liga. Isso é aquilo tudo que vocês nunca acreditaram em mim. A roda de Sansara. A roda de Sansara terminou. Veio